É teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós exaltamos o teu glorioso nome, Senhor. Estamos aqui, Pai, para cultuar a ti, Senhor. E que esse seja um culto, aleluia, onde a manifestação do teu Espírito, aleluia, seja manifestado neste lugar, Senhor. Seja sentido, seja tocado, Pai, em nome de Jesus. Queremos conhecer os nossos visitantes nessa noite. Patrícia, levante a mão, e Fernanda. Patrícia e Fernanda, Patrícia e Fernanda, como é que a igreja diz? Sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Sem mais delongas, você que está próximo, diga: Deus tem uma palavra para o teu coração. Abra a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, vamos continuar com nossos estudos de culto de doutrina. 2 Timóteo, versículo 14 ao 21. Vamos até o 25. 14, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras ou teorias vazias, para que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, e outras versões têm câncer, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Vamos repetir todos? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Pai, nós te glorificamos, Senhor. É culto de ensino, Pai, é culto de doutrina. Vem falar conosco, Pai, nos desperta nesta noite,
para aquilo que está no teu coração. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade nessa noite. Tenha liberdade para curar, tenha liberdade, Pai, para libertar. Tenha liberdade, Senhor, para fazer aquilo que te apraz. Porque o culto aqui é para ti. Quem era o dono deste culto é o Senhor. O culto aqui não é para o homem, o culto é para o Senhor. Então, Pai, toma a primazia de tudo, Senhor. Importa agora, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Use os meus lábios nesta noite para curar, aleluia, para falar ao coração daqueles que chegaram aqui entristecido, desanimando, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz e ela não volta vazia, antes faz aquilo a qual ela foi designada, em nome de Jesus. Podeis assentar. Terça-feira passada nós estudamos aqui sobre as características de um bom soldado, porque Paulo usou 3 personagens. No versículo 2, versículo 1 e ao 4, ao 5, ao 6, ele fala de 3 personagens, para falar da importância de uma vida disciplinada. Primeira personagem, quem se lembra? Soldado, diga soldado. Segunda personagem foi atleta, diga comigo, atleta. E o terceiro, lavrador. Quem estava aqui terça-feira, dá um glória a Deus. Por que o soldado? O que é que representa o soldado? O soldado representa disciplina, diga disciplina e obediência. Mais uma vez, disciplina e obediência. E o atleta? O atleta fala de sacrifício. O atleta fala de abrir mão de nossos desejos, de muitos desejos. Não é assim que o atleta faz? O atleta, quando ele está focado em receber, em ganhar o prêmio, né? Ele se abdica de tudo. Ele se abdica de sono, ele se abdica de diversão. Por quê? Porque o intuito dele, a visão dele, a força dele está empreendida para o quê? Para ganhar o prêmio. E o terceiro, diga comigo, lavrador. O que significa? O que é que Paulo estava falando quando nos comparou também a um lavrador? Diga, a paciência para esperar frutificar, esperar os frutos aparecerem. Então é por isso que ele, nós estudamos aqui terça-feira passada, fala para Timóteo, que Timóteo tem que ser, sofre como um bom soldado, amém? E que ele tinha que militar. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ele estava falando, tenha paciência. O bom líder, o bom obreiro, é aquele que tem essas características. Nós temos que entender que para crescer em qualquer área das nossas vidas, é necessário disciplina. É necessário obediência. Sim ou não? É necessário ser diligente, se sacrificar. Tudo na nossa vida tem que ser tomada à força. Porque ninguém, de qualquer maneira, consegue alcançar objetivo nenhum. Sim ou não? Principalmente o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado como? A força. Diga mais uma vez, tem que ser a força. Tem que ser, aleluia, com toda a sua força, com toda a sua diligência. Por quê? Porque nós estamos numa guerra. E como guerra existe adversário. Vai existir impedimento, vai existir inimigos que vão tentar nos parar, nos brecar, não é assim? Amém? Então tem um ditado que diz assim, então se você não se sacrificar, não abrir mão de algumas coisas, que para você pode até ser importante,
Mas se você não abrir mão, jamais você vai ter vitória, vai ter êxito. Então tem um ditado que diz assim, o sucesso, o que é o sucesso? O sucesso é a soma de pequenos esforços, repetidos dia após. É por isso que eles denominam também o lavrador. Porque o lavrador, quando ele planta, ele não fica ali em cima. Cadê? Jorrou, cadê? Não. A Bíblia diz, lembra da palavra da semeadura? Que planta e vai dormir, né? E aí não sabe como nem quando que aquela semente vai brotar. Mas uma coisa ele tem certeza, aleluia, a semente vai brotar. Então são características que um bom líder tem que ter. Diga comigo, perseverança. Eu acho isso tão lindo, que nós lemos lá em Romanos 5, se eu não me engano, se não me falha a memória, sempre eu estou falando isso aqui, que tudo coopera para o bem. Quando diz assim, a perseverança, ela gera o quê? Paciência. E a paciência, quem lembra? Aleluia, fé, né? A paciência gera fé. Então, quando você persevera, com a perseverança, você vai crescendo cada vez mais em fé. E a fé não decepciona. Então, o líder de excelência, glória, ele tem que ser um cara paciente, ele tem que ser perseverante e não desistir de qualquer maneira, amém? Então, Paulo, depois disso, no versículo que nós lemos, ele volta a falar a Timóteo dizendo, guarda isso tudo bem na sua memória, tenha tudo isso bem vivo na sua memória, e fala outra coisa com ele que na primeira carta ele já tinha alertado Timóteo sobre isso, para não discutir, para não ter contendas de palavras. Por quê? Porque contendas de palavra para nada se aproveita a quem está ouvindo. Ele está dizendo, olha, o bom obreiro não discute, não briga, porque ele está falando aqui sobre teorias vazias, sobre contendas de palavra, porque ali tinha alguns falsos mestres, que, como ele fala anteriormente, né, que estavam deturpando a verdadeira doutrina. Então ele está dizendo, com esses aí, Timóteo, não perca tempo. Deixa eu te dar um conselho aqui para nós nessa noite. Não se discute, aleluia. Não se discute, não se entra em contenda. Porque tem pessoas que o prazer dela é sempre ir de encontro. Tem alguns que se acham, a Bíblia diz, bonzinho aos seus próprios olhos. Não é isso que lá em Provérbios diz? Então ele se acha conhecedor de tudo e de todos. Paulo está dizendo, ei Timóteo, com esses não discuta. Por quê? Porque são teorias vazias. Ele está dizendo, quanto mais você discute com esses, pior vai ficar. Cale-se e ore. Para quem sabe, talvez você vê aqui que no capítulo, aleluia, no capítulo 25, ele diz assim, com mansidão a esses aí que resistem à verdadeira doutrina. Esses que se acham conhecedor da verdade, mas na verdade não sabe nada. Porque aqueles que sabem, eles não discutem. Os que verdadeiramente conhecem a palavra, ele não procura contenda, ele não briga, ele entende que ele não é conhecedor, porque mesmo eu estou aqui hoje, culto de doutrina, ensinando a vocês, não me acho conhecedora. Por quê? Porque isso aqui é uma fonte inesgotável.
existem, a Bíblia diz que são tesouros escondidos. E que só se conhece espiritualmente. Enquanto nós não formos espirituais, vamos ler e não vamos entender. Quem está aqui? Sim ou não? Então não adianta a gente discutir. Paulo sempre disse, Timóteo, não procure contenda, não discuta com esses que acham que são os donos da verdade. A esses se cale. Aleluia. Para quê? Aleluia. Porventura, está dizendo, talvez Deus lhe faça arrependimento, faça com que se arrependa e assim alcance a salvação e assim conheçam a verdade. Por quê, queridos? Quanto mais você discute, mais o cara endurece o coração. Porque a vaidade do homem, ele sempre está querendo saber mais do que os outros. Porque o verdadeiro obreiro é aquele que reconhece que ele precisa cada dia conhecer mais. Amém? Então ele diz assim, ó. Evita os falatórios profanos, porque quanto mais discute, pior vai ficar, vai produzir mais impiedade. Ele está dizendo, o cara vai pecar cada vez mais. E essa palavra vai roer como um grangueno, ou seja, vai ser um câncer. E ele dá aqui algum exemplo de dois que se desviaram da verdade, que foi Himeneu e Fileto, que nós já conversamos na primeira carta, que foi esses dois, né? No 19 ele diz assim, ó, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Você sabe como é que Deus conhece os seus? Deus não conhece aqueles que são dele pelos dons. Deus não conhece aqueles que são seus pelo dom de louvar, de pregar, de dar glória a Deus. Ele conhece aqueles que são seus pelo seu coração. Porque quando verdadeiramente nós nascemos de novo, nós entendemos as coisas espirituais. Lembra que eu já preguei aqui, que naquele grande dia irá ter muitas surpresas, que Jesus vai dizer, muitos vão chegar, bater na porta e dizer, Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu libertei os oprimidos, expulsei demônios. Eu fiz a tua obra, e vai ouvir o Senhor dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Porque nós só vamos ser conhecidos pelo Senhor através das nossas atitudes, através do poder do Espírito Santo e nos fazer semelhante ao Filho de Deus, que é Cristo. Não adianta nós querermos, né, ter dons, buscar dons é bênção, mas isso não nos torna semelhante ao Filho de Deus. Não nos faz filho de Deus. O que vai nos fazer ser filhos de Deus é a gente ter as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Amém? Versículo 20, ele diz, ora, ele muda aqui. Ele está falando de pessoas que não querem se enquadrar, que não querem reconhecer e viver a sã doutrina. Aí ele no versículo 20 vai falar de algo tremendo e poderoso nesta noite para nós. Ele está dizendo, ora, numa casa, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para desonra. Deixa eu te dizer uma coisa, todos nós sabemos que todos nós aqui já tivemos o tempo de desonra, porque o homem foi criado para ser um vaso de honra. Sim ou não? Mas
Mas por causa do pecado, todos nós fomos destituídos da glória. Sim ou não? Está lá escrito. Todos. Então, todos nós aqui experimentamos esse período de sermos vasos de desonra. Mas em Cristo, nos tornamos vasos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que nós já ouvimos pregações que temos que ser vaso de barro, e todos nós aqui temos que ter um entendimento que nós fomos feitos de barro. Comece dizendo ao seu irmão: você é vaso. Aí Paulo está dizendo: ei, mas o processo espiritual é que a gente passe por esse processo de vaso de barro para nos transformar em vasos de ouro e prata. Quem está aqui? Então, o que é que Paulo está dizendo? Numa grande casa, na casa do Senhor, há vasos diversos. Mas eu quero falar do processo. O meu Deus, o meu Criador e o seu Criador, Ele quer que nós sejamos vasos preciosos na mão dele. Quando ele fala, quando Paulo está falando numa casa grande, numa grande casa, não há somente vasos de ouro. Você vê que ele começa dizendo ouro. Começa dizendo o quê? Por quê? O papai, o objetivo de papai é, depois de nos criar como barro, e como barro, o significado de barro é ser maleável a ponto de ser moldado. Sim ou não? Você vê que no capítulo 18 de Jeremias, Deus chama Jeremias e diz: desce a casa do oleiro. Jeremias desceu, e quando chegou lá, ele olhou e estava lá o oleiro com um vaso na mão. Não é assim? E esse vaso, a Bíblia vai dizer que se quebrou na mão do oleiro, e o oleiro tornou a fazer daquele vaso outro vaso, do mesmo conteúdo, do mesmo barro. Agora veja assim, só, que depois do vaso trabalhado na mão do oleiro, depois do vaso ser trabalhado, aleluia, sendo moldado por Deus, e estiver todo pronto na mão do oleiro, esse vaso será transformado em vaso de ouro. Diga ouro. Deus quer que nós sejamos um vaso de ouro. E não existe vaso de ouro para desonra. Todos os vasos de ouro são para a honra. Aleluia! Agora o grande problema, queridos, que muitos continuam sendo só de barro. E muito pior, muitos barro e duro. Porque o que vai permitir que o barro se amoleça é justamente a água. Quem está entendendo? O poder do Espírito Santo, aleluia, que vai trabalhando no vaso, e o vaso vai se deixando ser amoldado, e o vaso vai se permitindo. Agora, quando o vaso se endurece, qual é a finalidade dele? É acabar indo para o lixo. Porque endureceu, enrijeceu, não conseguiu mais tornar a se permitir que o oleiro transforme o molde segundo a vontade dele. E qual é a tendência do vaso endurecer? É se quebrar. E uma vez quebrado, só tem lugar para ir para o lixo. O que é que está dizendo isso? Vasos, queridos, que resistem a ser moldado pelo caráter de Cristo.
Vaso que, aleluia, de tanto tempo está na mão do oleiro e não se deixa ser transformado. Quer que eu te prove? Vá lá em Jeremias 19. Coloque aí, querido, Jeremias 19. Veja que no 20, no 18, a gente vai ver o vaso na mão do oleiro, o vaso sendo moldado na mão do oleiro, o vaso sendo trabalhado na mão do oleiro. Quando é no 19, vamos ler aqui para a gente entender. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo os anciões do povo e os anciões dos sacerdotes. E sai ao vale do filho de Imom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E diz: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinilharão as orelhas. Portanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem ele, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue e de inocente. Vai lá, do 8. E porei esta cidade por espanto e por objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhe farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá carne cada um do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás. Então o quê? Quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhe-ás: assim diz o Senhor dos exércitos: deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pôde mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete. E no versículo 15 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciei contra ela. Por quê? Porquanto endureceram a sua cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. O que é que está dizendo aqui? Que o propósito de Deus é trabalhar em nossas vidas. O propósito de Deus é que nós, como vaso na mão dele, sejamos transformados a cada dia. Transformado em quê? Em um vaso de honra, para o louvor e para a glória dele. Mas a partir do momento que a gente não se permite ser trabalhado, ser moldado de acordo com a vontade do oleiro, o que é que vai acontecer? O vaso vai ter que ser quebrado. Porque vai chegar um momento que o oleiro vai dizer: esse vaso não tem mais jeito, porque endureceu a cerviz. Lembra que eu estou sempre dizendo aqui que o arrependimento não vem do homem. Quem convence o homem do pecado e da justiça, quem é? O Espírito Santo. É Ele dentro de nós que trabalha para que nós venhamos conhecer a Cristo através da tua palavra e nos transformar a cada dia. É Ele, querido, que nos convence. O arrependimento não vem do homem, é obra do Espírito. Agora, quando é que o homem consegue se arrepender? Quando ele é sensível ao Espírito Santo. Então é por isso que toda vez que nós estamos vivos espiritualmente e que pecamos, a gente se sente mal. Por quê? Porque nós não somos mais pecadores. Diga para o seu irmão: você não é pecador.
Aí o que acontece quando nós pecamos, erramos? A angústia bate. Há um sinalzinho dentro de nós que liga o alerta. E aquilo ali nos entristece, é ou não é? Sabe o que é isso? É porque você ainda está vivo espiritualmente. Tem vivo espiritual aqui nessa noite? Nós somos mortos para o pecado. O que é que denomina que somos mortos para o pecado? Quando a gente peca e nós nos entristecemos. Porque aqui ninguém é perfeito. Eu posso não pecar em adulterar, em matar, em roubar, em mentir, mas eu posso pecar por uma palavra que sai da minha boca, por um julgamento na vida do irmão. A Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Então, diariamente a gente vive numa luta, né, e vencendo a cada dia. Mas a partir do momento que nós somos diversas vezes advertidos, e a gente insiste em continuar errando e pecando, vai chegar uma hora que o coração vai endurecer. A cerviz endurece, o que é que acontece? A palavra não flui mais dentro de nós. Quem está aqui? Quer ver? Experimente uma coisa. Quando a gente se esfria espiritualmente, deixa de vir. Eu, para a glória de Deus, eu nunca desisti, eu nunca parei. Para a glória do nome do Senhor. Mas tem alguns que já fraquejaram um pouquinho, já esfriaram, já deixaram de vir para a igreja há algum tempo. Aí quando retorna, como é que fica? Não sente mais a presença, é assim ou não é? Não flui mais a palavra quando entra. Parece que existe um bloqueio e aquilo ali vai levar tempo. Vai precisar de muita humilhação, vai precisar ouvir muita palavra, vai precisar louvar bastante. E aí começa o processo de novo. Você começa a sentir, deixa eu profetizar aqui para aqueles que não estão sentindo, aleluia. Você vai voltar a sentir sim. Não é assim? Por quê? Porque estávamos distantes. E uma vez distante, a gente começa a avivar a carne. O esfriamento vem e não sente mais a presença como sentia antes. É a mesma coisa, querido. O homem que insiste em estar pecando e não entende, aleluia, que o arrependimento não é obra do homem. Muitos dizem, não, eu sou jovem ainda há tempo, eu vou viver mais um pouquinho, depois eu vou para a igreja. Ei, não é você que determina, não. Muito cuidado, para você não perder a oportunidade. A Bíblia diz, quando você ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. A palavra de Deus está dizendo a nós nessa noite, muito cuidado, apressa-te. Porque uma vez a cerviz sendo endurecida, acabou para você. Quem está aqui? Vai começar a pecar e não vai sentir mais arrependimento. Por quê? Porque você voltou ao estado. Aí a Bíblia vai dizer que o estado último do homem é pior do que o primeiro. Por quê? O homem sem Deus, ele é morto. Quando ele é morto, ele é guiado por um espírito. Um espírito morto. Então é por isso que o homem sem Deus, ele mata com a maior naturalidade. Ah, pastora, não, isso eu não mato não, isso eu não faço, não faz. Faz. É por isso que o homem sem Deus,
Ele adultera e não sente remorso. Para ele aquilo é natural. Para ainda é só homem, não. Mulher sem Deus, ela atrai sem sentir não, porque é natural no mundo. O que é que nos faz ser diferente? É o poder da palavra que está dentro de nós. Então esse poder que é o Espírito Santo dentro de nós, é que nos convence cada dia. Ei, se conserta, ei, porque o processo é te fazer um vaso de ouro. Ei, se conserte, aleluia. Agora, sabe para quê? Significa um vaso de ouro. Vamos lá em Romanos 9, diz assim. Não me fala a memória. Deixa eu ver se é Romanos 9, 17. Ai, Jesus, meu Deus. Vamos ler. Romanos 9, 17. Bota aí, irmão. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que o formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Entendeu o que eu falei aqui? Que todos nós fomos feitos por Deus, agora uns para a desonra. Por quê? Uns para a desonra. Não é que Deus fez aquele ali para a desonra, é porque Ele não se deixou, que é através da obra do Espírito Santo, da obra redentora de Jesus, ser transformado em vaso de honra. Todos aqui entenderam? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Sabe o que isso está dizendo aqui? Que tem muita gente achando que está bombando, achando que está tudo bem, porque está pecando, mas está pregando, e Deus está usando, está operando. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, Deus está suportando com muita paciência esses vasos que é da ira. Você pensa que esses vasos da ira só os que estão lá fora? Tem muitos dentro da igreja sendo vaso de ira. Tem muitos nos altares sendo vaso de ira. Tem muito nos púlpitos sendo vaso de ira. E preparado para a perdição. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós. Quem está aqui? Diga, está falando comigo. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados de quê? Filhos. Filhos. Aleluia. O processo de Deus em te emoldar como vaso na mão dele é te transformar, como eu falei aqui, em vaso de ouro. E qual é o sentido desse vaso de ouro? É manifestar a glória dele. Lembre-se que nós somos o povo escolhido, sacerdócio real. Para quê? Para mostrar aqui ao mundo, mostrar o quê? As grandezas, aleluia, do reino de Deus. Diga para seu irmão: você, aleluia, foi escolhido para ser vaso de ouro, aleluia.
para resplandecer a grandeza de Deus, para resplandecer o poder do reino de Deus. Quem está aqui entendendo, irmãos? O processo de Deus. Aí tem muita gente que diz assim, eu sou barro. Sim, tem o processo do barro. Tem o processo do barro. Mas o processo não pode parar só em barro. Aí eu creio, aleluia, o processo do barro é o tempo que Deus está trabalhando, que Deus está libertando, que Deus está transformando. E aí quando o vaso parece que já está pronto, quando Deus vai verificar para ir para o fogo, aleluia, precisa voltar. Aí é a preparação. Mas depois que o vaso estiver pronto, diga para seu irmão, profetize na vida dele, se prepare, que a sua vida não vai ficar assim, aleluia. Enquanto estiver no processo da mão do oleiro, tem humilhação, tem vergonha, tem, mas faz parte do processo. Tem tempo de escassez, tem tempo de renúncia, tem. Mas não vai ficar assim. Vai chegar a hora desse vaso ser transformado em ouro. E ouro fala das grandezas de Deus. Ouro fala do poder de Deus. E quando eu falo de ouro, das grandezas de Deus, irmãos, não é de dons, que eu posso estar aqui cheia de dom pregando para você, mas a minha vida ser uma vergonha, ser uma derrota. Não, eu estou falando de um vaso que é usado também, mas também, aleluia, mostra através da vida dele que existe um Deus que honra. Tem tempo de honra para nós sendo preparado. Há tempo de honra, sim. E eu quero dizer aqui que, aleluia, o Salmo 37 diz: ei, deleita-te do Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. Ele está dizendo: descansa teu coração no Senhor, se alegra do Senhor. Quem se deleita no Senhor, minha filha, não vive amargurado com nada deste mundo. Quem se deleita no Senhor está passando pela fornalha, mas está glorificando. Está passando por um momento difícil, mas está dizendo: só o Senhor é Deus. Aleluia. Está passando pelo vale, como foi pregado aqui, da sombra da morte, está dizendo: eu tenho um Senhor, eu tenho um pastor, e nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque depois vai vir mesa. Depois vai ter mesa. Depois vai ter honra. Diga para seu irmão: aguenta o processo, aguenta. O processo de vaso de honra, queridos, dói ou não dói? O processo do barro, de vaso de barro, dói. Oh, aleluia. Dói. Mas não se preocupa não. Depois do fogo, a gente já ouviu a pregação aqui, acho que foi até o presbítero Gildo que trouxe uma vez uma palavra sobre os processos do vaso. Depois do fogo, aleluia, aí os céus diz: não, já está pronto. Já está pronto agora, porque o processo de Deus diz que a gente se reveste o quê? Da grandeza do poder de Cristo, para sermos aperfeiçoados em Filho. E do mesmo jeito que Jesus foi glorificado, é por isso que Paulo disse aqui, ó, aleluia, terça-feira passada nós lemos isso aqui. O que é que Paulo também, 2 Timóteo, foi? Diz assim, ó: aqueles
que sofreram com ele. Cadê? Portanto, versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Ele está dizendo, há um tempo de glória para aqueles que sofrem por ele, que se renuncia à sua vontade, aleluia, que se permite ser trabalhado pelo oleiro. A carne está dizendo, vai, larga. A carne está dizendo, vá viver a sua vida. A carne está dizendo, fica no pecado sim. Mas quando você olha para ele, diz, não, se for necessário sofrer, eu sofro, mas eu não vou negar o nome dele, porque eu amo ele, eu entendo a obra que ele fez por mim, eu recebo esse amor porque ele me amou primeiro, e porque eu amo ele, eu vou dizer não à minha carne, porque eu amo ele, eu quero ele junto de mim, aleluia. Profetiza na vida do teu irmão, diga não à sua carne, para você poder reinar com ele. Aí Jesus está dizendo, olha, porque quando a gente diz assim, reinar com Cristo, sim, é o objetivo nosso, né? Como um bom atleta, é alcançar o prêmio da vocação. Nosso prêmio é Cristo, é o reino de Deus. Mas quando a Bíblia fala, quando Paulo está falando de vaso de ouro, ele está falando que também nós vamos experimentar de coisas de excelência. Coisas grandes, coisas poderosas. É só para quem crê. Quem crê comigo? Passa por essas aflições. Você não está entendendo, mas é necessário. Então pare de se lamentar, de murmurar. Deus não me ama, você é amado. Deus te amou primeiro. Deus te amou tanto que deu o filho dele por você. Não foi só por mim, não. Ele deu por você também. Não importa quem você seja que está aqui. Não importa as suas obras, as suas ações, a sua natureza. Jesus te ama. Ah, porque eu sou pecador, sou miserável. Jesus te ama como você é. Ele te ama. Ah, mas o meu marido não me ama, minha esposa não me ama, mas ele te ama. Ah, o meu pai não me ama, minha mãe não me ama, mas Jesus te ama. Você é amado do Pai. E quem experimenta desse amor, querido, não precisa de mais nenhum. Aleluia. Quem já entendeu o nível desse amor, aleluia, vive na plenitude. Você sabe o que significa isso? Você para de sofrer por aquilo que ainda não tem. Por quê? Porque nós vivemos por fé. Você pode não ter fisicamente, mas em espírito já é seu. Já é seu, já aconteceu. Por quê? Porque você vive por fé e não por vista. É por isso que o povo de Deus é um povo feliz. É um povo feliz. Mas pastora, eu estou infeliz. A minha vida ainda, eu não vivi nada das promessas. A culpa não é de Deus, a culpa é sua. Porque insiste em estar neste lugar de coitadinho, de coitadinha, e não entendeu pela fé que este lugar não te pertence mais. Por quê? Porque você já foi transportada. Quem entendeu? Dá uma glória a Deus. E vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. E para o seu vaso de honra, pastora, aí ele aconselha. Comece se desviando, viu, da iniquidade, do pecado. Comece se desviando da paixão da mocidade. Comece se desviando da sua natureza. Vence a sua natureza. Quando ela quiser gritar mais alto, você bota ela no lugar. Aleluia. Eu tomei a decisão de ser vaso de honra.
Vaso de honra não tem problema em sofrer humilhação. Ele sabe que ele não pode ser melhor do que Jesus. Jesus foi humilhado, queridinha, queridinho, e você não quer ser? Ele, sendo Deus, foi humilhado, foi cuspido, foi vituperado. Você sabe o que é estar ali nu, mostrando as suas vergonhas numa cruz? E um homem, e ele era santo. E sabe por que isso? Por amor a mim, por amor a você. Quem é vaso de honra não tem dificuldade nenhuma em se humilhar, em se considerar inferior a todos. Quem é vaso de honra não tem dificuldade nenhuma, aleluia, de se submeter a quem quer que seja. Vaso de honra. Mas a Bíblia também diz que numa casa tem também os de barro, que ainda está no processo. Tem o de madeira. Sabe o que é que significa de madeira, querido? Que nem chamado de Deus é, que nem se permitiu entrar no processo, mas está dentro da casa. Meu Deus. São aqueles que nunca irão se converter. São aqueles que fazem parte do vaso para a ira de Deus. Está dentro da igreja, mas não ouve nada que é pregado. Está dentro da igreja, mas a palavra que sai eu não concordo. Eu não aceito. Não é bem assim, não. Sabe o que vai acontecer? Madeira. Mas eu quero profetizar. Irmãos, eu ouvi um comentário de uma igreja lá na Coreia do Sul. Acho que é Coreia do Sul. Aonde uma igreja com não sei quantos mil membros. Aí o pastor chegou lá com o presidente, pediu um relatório de quantas quedas, de quantos problemas de liderança tinha, de quantos escândalos. Queria fazer um trabalho, queria fazer, quantos se desviaram. Ele ficou encantado, porque durante 30 anos aquela igreja não teve ninguém que escandalizou o nome do Senhor. Todos cresceram em Deus. Eu achei aquilo ali, digo, meu Deus, será que isso é verdade, Senhor? Isso aqui meu Deus, é o sonho de consumo de todo pastor. Ele diz, na minha igreja, diz que quase 5 mil membros, ninguém, todos conhecem a verdade, todos são obedientes. Que ele vivia orando ao Senhor. Todos vêm, se convertem e entendem, isso é. Mas sabe o que é que ajudou também? A cultura do país. São pessoas que são treinadas a serem obedientes, a se submeter. Mas infelizmente, brasileiros, mas isso vai acabar em nome de Jesus. Esse espírito de rebeldia já foi vencido em nome de Jesus. Eu profetizo, queridos, uma igreja sarada, uma igreja tratada, uma igreja obediente, uma igreja, aleluia, maleável, que se deixa trabalhar, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquela igreja, no dia que tem culto, ninguém fica dentro de casa, porque sabe que está em rebeldia. Você sabia disso? Vocês sabiam disso? Porque aqui é um corpo. E quando tem culto, o corpo tem que estar unido.
Então, quando um membro falta, o culto não é o mesmo. Você já viu como o culto da Santa Ceia tem algo especial? Por quê? Porque tem membros que só vêm para o dia da Santa Ceia. Eu só vou uma vez por mês, mas eu sou crente. Então, quando a igreja, a Vida em Cristo, tem culto domingo de manhã, culto domingo de noite, culto terça e quinta, o Senhor Jesus está aqui no altar. Você não está vendo, mas pelos olhos da fé está escrito. Ele está aqui recebendo o nosso culto. Ele está aqui recebendo, aleluia, a nossa adoração. Arabá, esteirabacai, rema. Agora pense bem. Jesus aqui esperando receber a sua adoração. E você dentro de casa na frente de uma televisão. Não, eu sei que tem dias que a enfermidade chega, e Deus sabe disso. Tem dias que a gente precisa viajar, Deus sabe disso. Mas eu estou falando, querido, no descaso que a gente ainda tem com as coisas de Deus. A gente faz aqui um evento para mulheres, vem mais mulheres de fora do que das de dentro, sim ou não? E aqui eu falo de altar gravando. É uma igreja onde a visão não é dinheiro. Quem conhece, quem congrega aqui sabe, sim ou não? A visão aqui é fazer trabalhos para que possa te edificar, para que possa você crescer e ser sarado. Mas aí tem muitos que dizem, eu não preciso não. Outro dia, agora, essa semana, eu não gosto de, não tenho nem tempo de me ouvir, mas eu parei para ouvir a pregação, porque às vezes a gente prega aqui e a gente nem sabe, porque vem coisas na hora. Aí eu parei para ouvir. Aí eu fui começar a dizer assim, quase 80 comentários. Deixa eu ler esses comentários. Aí eu vi uma mulher dizendo, me dá o endereço dessa igreja. Eu preciso ir nessa igreja. Eu moro longe, Boca do Rio, mas eu preciso ir lá. Não fez assim, cara? Porque está difícil ouvir hoje a palavra da verdade. Está difícil hoje os pastores preocupados com a igreja cheia e não querem pensar de qualidade. Por isso eu prego a verdade. Quer ir para o céu? Seja deste o Espírito Santo trabalhar. Seja um vaso, aleluia, de barro na mão do Senhor, para chegar ao nível de vaso de ouro. Vaso de ouro, querido, aleluia. Aquele que é usado, mas não é só usado, ele também é usado para glorificar o nome do Senhor. E quantos estão no altar, quantos se dizem filhos de Deus, mas quando a gente se aproxima e vai ver as ações, dá vergonha. Quando a gente se aproxima que vai ver a verdade, faz vergonha. Filhos doentes dentro de casa que não quer saber do evangelho. Por quê? Pelo evangelho que é apresentado dentro de casa. Se o meu filho não conhecesse o verdadeiro evangelho, sabe o que foi que meu filho me disse? Minha mãe, esse escândalo agora aí, que está sobre, né? Todo mundo sabe aí, eu não sou propaganda de miséria. Todo mundo está ouvindo aí de uma pastora. Se eu estava conversando com muitos, se eu não tivesse uma mãe que é pastora e não conhecesse o evangelho através dela, eu nunca mais queria saber do evangelho. E é muitos filhos de crentes que muitos dizem que não quer saber do evangelho por causa de quem? Por causa dos próprios familiares. Que bota a Bíblia debaixo do braço, mas é vaso de uso. Que bota a Bíblia debaixo do braço, mas o que leva para dentro de casa é veneno. Que bota a Bíblia debaixo do braço, mas a reunião da mesa é falar de pastores e falar da vida do irmão. Vaso de uso, mas o de honra, querido, o vaso de ouro, de honra, eita,
é aquele preparado para glorificar o nome do Senhor. A esses amados, ei, se prepara. Eu sei que eu estou falando aqui com vasos de barro, mas eu não quero acreditar que aqui tem barro, vasos de madeira. Não tem, em nome de Jesus. Eu sei que estou pregando aqui para vasos de barro, que vai chegar ao estágio de vasos de ouro, de prata. Quem crê comigo, dá um glória a Deus. Profetiza comigo sobre a tua vida. Eu quero chegar a esse nível de vaso de ouro, para engrandecer o nome do meu Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para aquele que vive e reina?